Nesse vídeo eu quero tratar com vocês, mais uma vez, sobre o tema 50-90. Aquela ação direta de inconstitucionalidade que teve início do julgamento ontem, que tivemos o voto do ministro Barroso e tivemos também o voto do ministro André Mendonça. Mas antes que eu fale do vídeo para vocês, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Aquelas pessoas que já se inscreveram no meu canal, eu agradeço de coração. Passe esse vídeo para as pessoas acompanharem os julgamentos. Nem todo mundo está acompanhando esse julgamento junto à TV Justiça. E às vezes também pode faltar algum tipo de conhecimento para entender palavras do juridiquês que se falam muito no Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu ontem? Nós vimos que deu início ao julgamento e teve falas de vários representantes. Tivemos fala do representante da Caixa Econômica Federal, tivemos da AGU, tivemos do Banco Central, pessoas que falaram barbaridades sobre os direitos dos trabalhadores, sobre o Fundo de Garantia. E que parece que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço não pertence ao trabalhador, mas sim atrelado aos órgãos do governo. É isso que essas pessoas deixaram muito bem ventilados. Mas por outro lado tivemos bons advogados que fizeram defesa sobre os direitos dos trabalhadores. Tivemos também uma defensora pública da União que fez defesa brilhante. E por último tivemos um advogado que falou a respeito que o Fundo de Garantia do Trabalhador pertence ao trabalhador. Não pertence à Caixa Econômica Federal, não pertence ao governo, pertence ao trabalhador. Ponto. Mas aí veio o voto do ministro Roberto Barroso. E o ministro Roberto Barroso fez uma explanação maravilhosa sobre os direitos do trabalhador. Inclusive, ele fala aqui sobre os direitos constitucionais que o trabalhador tem sobre o Fundo de Garantia. Ele fala o seguinte: o Fundo de Garantia é um direito fundamental do trabalhador. É a poupança do trabalhador. Essa é uma visão constitucional que se deve atribuir ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ele fez essa explanação e mostrou, por meio das leis que determinam sobre as correções, e provou realmente que os valores que se devem aplicar nas revisões, nas correções do Fundo de Garantia, tem que ser o valor da poupança ou mais do que o valor da poupança, mas nunca menos do que o valor da poupança. E ele deixou bem claro, ele enfatizou muito a respeito do confisco que tem acontecido nas contas fundiárias do trabalhador, em razão da baixa aplicação da correção. Aquela aplicação da TR, que inclusive foi provado também por muitos advogados que falaram ontem, que teve mês que até chegou a zerar a aplicação da TR. Ou seja, a poupança já tem uma correção muito bem humilde, às vezes muito abaixo de outros tipos de investimentos. Porque a poupança, por se tratar de pessoas que têm valores mais baixos e também não pagar o imposto de renda, muita gente prefere a poupança. E o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço estava muito abaixo da poupança. Essa correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço levou um prejuízo muito grande nesses anos de 1999 a 2013. E o ministro Roberto Barroso entendeu realmente que é um direito do trabalhador a ter a revisão do Fundo de Garantia nunca inferior à revisão da poupança. Mas, infelizmente, o ministro Barroso deu com uma mão e tirou com a outra. Quando ele aplicou o efeito ex nunc à correção do Fundo de Garantia, ele diz o seguinte: os efeitos, aliás, essa correção só produzirá efeito a partir da publicação do resultado dessa ADI, dessa ação direta de inconstitucionalidade. Ele atribuiu ao processo
ao pedido parcialmente. Parcialmente porque ele entendeu que realmente tem esse direito, mas parcialmente porque ele entendeu que todo esse tempo que se passar anterior à publicação do resultado desse processo, não se aplicará essa correção. Ou seja, todo esse tempo ficará perdido. Em outras palavras, isso. Vai se aplicar só depois da publicação do resultado desse processo, que não sabemos quando vai acontecer. Essa foi a decisão do ministro, que é o relator desse processo. E foi seguido pelo ministro Barroso, o ministro André Mendonça. Porém, ambos os ministros, eu não esperava que desse resultado diferente. Inclusive, até fiquei surpreso do ministro Barroso não pedir a extinção desse processo e não pedir que fosse julgado improcedente, que ainda concedesse o julgamento parcial. Eu fiquei surpreso. Porque o ministro Barroso, vocês sabem, o ministro Barroso, ele julgou contra os aposentados naquela revisão da vida toda, naquele tema 1102. E o ministro André Mendonça procurou muitos obstáculos também para tentar que esse processo não terminasse e que esse processo não tivesse um resultado benéfico para os trabalhadores, para os aposentados. Então não poderia ser diferente aqui. Mas ele foi até surpreendente ele reconhecer esse direito, porém, com efeito ex nunc, que vai surtir efeito da data da publicação. Aquelas pessoas que estão no mercado de trabalho, essas pessoas não poderão ter, a partir da publicação dessa decisão, essas pessoas não poderão ter uma correção do fundo de garantia inferior à correção da poupança. Isso ficou determinado pelo ministro Barroso e o ministro André Mendonça. Porém, nós vamos ter ainda o retorno deste julgamento na quinta-feira, no dia 27. E nós temos outros ministros que irão julgar também, que irão posicionar a respeito desse processo. Não sabemos como ficará, mas já temos 2 votos contra a esse direito de retroagir as contribuições anteriores. Mas tudo pode acontecer. Nós vimos que na revisão da vida toda da Previdência Social, nós tivemos o ministro Barroso, tivemos o ministro Toffoli, Gilmar Mendes, tivemos o ministro Fux, e não me lembro qual foi o outro, que votaram contra os aposentados. E os outros ministros, que chegaram 6 votos a 5, votaram a favor. Portanto, não tem nada definido ainda. Não tem definido a esse respeito. Mas já tem praticamente encaminhado a garantia da revisão, que não pode ser inferior à poupança, a partir da decisão desse julgamento, desse processo. E isso já praticamente fica determinado, porque os outros ministros vão seguir. Se os ministros votarem contra aos trabalhadores, mas provavelmente nesse ponto eles vão votar a favor. Mas pode ser também que os outros ministros, que ainda nós temos muitos ministros que vão votar, esses ministros pode ser que votem a favor do trabalhador. E que o relator possa ser voto vencido, não sabemos ainda. Mas da forma que está, o questionamento é político. Agora, uma coisa ficou bem claro aqui, que eu quero falar para vocês. Se as decisões do STF sempre foram decisões políticas, como eu sempre já falei também, que as decisões do STF são políticas, essa decisão aqui se politizou muito mais ainda. Porque depois do voto do ministro, dele entender tudo isso e atribuir o efeito ex nunc, ou seja, que só produzirá efeito depois do julgamento desse processo, o que ele fez? Ele abriu um precedente, jogou no colo do governo federal e do legislativo e falou que essa questão pode ser equacionada
junto ao Legislativo e junto ao governo federal, por meio de representação de entidades de classes, dos trabalhadores, para tentar equacionar essas perdas passadas. Ou seja, abrir esse precedente. E nós sabemos que o presidente Lula sempre foi um negociador e veio também da base sindical. Portanto, não está tudo perdido. Mesmo que os ministros venham seguir o relator e venham ter o mesmo entendimento do relator, que só vai surtir efeito a partir da publicação. Mas, por outro lado, inclusive não se esquecendo que esse processo foi proposto pelo partido Solidariedade, que vem de base sindical, inclusive tem o Paulinho da Força, e que esse povo também, esse partido, com as bases sindicais, pode fazer um movimento e tentar negociar com o governo essas perdas passadas. Isso pode acontecer se porventura os ministros seguirem o voto do relator. Não estou falando que isso vai acontecer. Não distorçam minhas palavras. Eu estou falando se acontecer. Os outros ministros seguirem o voto do relator, ainda temos essa possibilidade de equacionar essas perdas junto ao Legislativo, por meio de leis, ou junto ao governo federal, por meio de negociação com as entidades de classe. Isso pode acontecer. Isso acredito que depois do julgamento, se realmente mantiver isso aí, os sindicatos, as entidades de classe, como a OAB, que sempre esteve do lado do cidadão, pode ser que entre também em campo para tentar equacionar essas perdas. Mesmo porque essas perdas, elas atingem todos os trabalhadores que trabalharam em 1999 a 2013. É o que eu tenho para falar para vocês hoje. Nem tudo está perdido. Isso não é otimismo, porque eu detesto otimismo, como também detesto pessimismo. Eu sou realista e questões políticas se resolvem de forma política. E se as questões do STF, os julgamentos do STF, sempre foram políticos, agora não temos dúvidas, mais ainda, que se politizou muito mais. Porque ele jogou a bola no meio político. Falou, aqui não. Aqui é para dizer o direito. Quem tem a chave do cofre são vocês. São os deputados, o governo federal. Vocês que devem assumir isso aí. É o que eu tenho para falar para vocês hoje. Se gostou do vídeo, dê o seu like e fiquem com Deus.